Como se deve ser organizado um conselho de classe? Qual a importância desse conselho? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa aqui seu comentário. O que você sabe sobre como organizar, esse conselho e quais são aí as suas dúvidas que a gente pode estar tirando elas em um próximo vídeo. Então vamos lá. Primeiro, o que é um conselho de classe? O conselho de classe, ele é uma reunião que está agendada antecipadamente em todas as escolas e que vai estar conversando a respeito das dificuldades dos alunos individualmente. Esse conselho ele é obrigatório por lei, está lá, em toda a documentação escolar. Então é aquele momento que a gente para no final dos bimestres e no final do ano e aí verifica qual que é a realidade acadêmica de cada aluno. Tá. Então, o objetivo do conselho é identificar o momento daquele aluno, o momento daquela classe. O que acontece com o João, com o Pedro, com a Maria que está aprendendo ou que não está aprendendo a disciplina de história, geografia, matemática, independente qual delas. Então, é um momento de parar para se conversar e se corrigir, os rumos, se corrigir para onde se vai estar levando a disciplina no próximo bimestre. Existem algumas formas de conselho. Existe aquele que é participativo, onde você envolve os alunos, os pais, os professores, os gestores. Esse conselho, ele tem uma tendência a dar mais certo, porque conforme você reúne um grupo maior de pessoas, as opiniões são diferentes e essas opiniões diferentes, às vezes são semelhantes, elas são muito mais ricas e nessa riqueza você consegue ter um conselho muito mais representativo daquilo que realmente está acontecendo. Esse conselho, ele vai identificar se aquele aluno está aprendendo todas as disciplinas. Quais as disciplinas que ele não está aprendendo, as notas dele não estão boas. E o conselho ele identifica quais são as razões que isso está acontecendo e o que pode ser alterado, qual que é a intervenção que a escola pode fazer, qual é a intervenção que o professor pode fazer, qual que é a intervenção que os pais podem fazer. Então, o conselho tem esse objetivo, identificar o que está acontecendo individualmente, a partir de identificado, observar se o resultado está sendo aquilo esperado ou não e o que pode ser feito, qual que vai ser a intervenção na escola. Então, uma coisa que é muito importante ter no conselho são os registros e a organização. No meu ponto de vista, esse seria o ponto assim, eu não vou dizer que é o mais importante, mas sem ele a coisa não acontece. A discussão pode ser maravilhosa, as propostas elas podem ser maravilhosas, mas se não tiver uma pessoa específica para registrar o que foi decidido naquele conselho e posteriormente colocar em prática, de nada valeu o conselho. Simplesmente é uma fala e que não teve nenhuma intervenção, só ficou no papel. Então, precisa-se sim conversar a respeito do que está acontecendo, registrar o que está acontecendo, registrar as propostas de intervenção e, depois do conselho, realizar aquelas propostas. Mais para frente a gente vai ver quais são os tipos de proposta que um conselho pode estar identificando. Quando a gente identifica um problema do aluno, pode ser um problema que está acontecendo na casa dele. Então, é importante a gente entender o que acontece com esse aluno. É lógico que não é momento de fazer comentários muito específicos a respeito dos problemas sociais, mas, por exemplo, a criança ou o adolescente perdeu um familiar, está em luto. Isso vai alterar o processo de aprendizagem dele com certeza. Se os pais estão desempregados e ele passa por uma situação de desnutrição, de uma alimentação inadequada, isso também vai estar trazendo resultados na sala de aula. Se ele está dormindo muito tarde, passando até altas horas vendo filmes, etc., isso também vai estar trazendo problemas. Então, quando os
problemas acontecem, a escola precisa tentar identificar essas situações. Como que vai se identificar? Antes do conselho, é necessário que haja preparação para o conselho. Você precisa desses dados. Não dá para chegar no conselho sem os dados das notas, das provas, de como que o aluno teve o seu desenvolvimento cognitivo em sala de aula. Precisamos também dos registros da parte de comportamento, indisciplina, se houve algum ou não, se aconteceu algum fato diferenciado, o aluno matou aula, o aluno teve uma atitude totalmente diferenciada. Todos esses dados, eles precisam estar no conselho. Daí a importância das pessoas que participam no conselho não ser apenas os professores. Então, quem tem que estar no conselho? A equipe pedagógica, que é quem define ali junto com os professores quais são os caminhos pedagógicos que estão sendo trilhados. Então, eles têm que estar ali na frente. A direção da escola, para verificar se o que está sendo organizado, feito, corresponde não só à legislação vigente, porque a gente não pode fazer as coisas da cabeça do professor, existe toda uma legislação para seguir, e também se a parte pedagógica está funcionando. Como todo mundo sabe, a parte pedagógica ela está junto com a direção da escola. Outra parte da escola que precisa, é fundamental estar no conselho, é a secretaria, um representante da secretaria. Por quê? Muitas vezes existem erros de registros. Esses erros de registros, eles podem acontecer na caderneta, no número do aluno que foi colocado de forma equivocada, algum relatório que foi para a secretaria de doença, que a criança precisa, por exemplo, não fazer educação física. Isso a secretaria que tem acesso, ela leva até o professor e ela corrige o que tiver errado, porque imagina só, façamos um conselho e aí o João é número 20 e o João Pedro é 21 e por um acaso um professor faz um equívoco e dá nota errado. Né? Isso vai ser registrado lá na documentação do aluno e quando for lá na frente vai sair um documento que é o certificado do aluno e ele vai estar errado. Então a secretaria ela precisa acompanhar todos os bimestres do conselho. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes as escolas elas não têm tantos funcionários para poder parar a secretaria e ficar com os professores. Mas acredito de verdade que isso é importante. Se naquele dia puder não ter atendimento aos pais, não ter atendimento externo, para que a secretaria se dedique a corrigir os problemas, porque sempre tem. Acreditem em mim, né? Registro é uma coisa que acontece falhas e mesmo você corrigindo todos os bimestres, às vezes chega no final do ano e passa alguma coisa equivocada e aí vai se ver no final do ano que se dá tempo de se corrigir, mas imagina se a gente não faz essas correções, né, em todo o bimestre na hora do conselho. Bom, o conselho ele identifica se o aluno continua com o mesmo rendimento, então tá lá um aluno que tem o mesmo rendimento, ok, então não tem muito a mexer, depende, se o rendimento continua abaixo, tem que ter intervenção. Se o rendimento é um rendimento bom, ok, bom, mas aquele aluno tem um rendimento bom, porém ele está com problema de irritabilidade, ele não está conseguindo se socializar com os colegas, então sim, precisa entender o que está acontecendo, se alguém tem alguma informação e qual é a sugestão para tentar melhorar ali a relação daquele aluno. Precisa saber se o aluno está tendo problema de indisciplina, de disciplina, se o aluno está muito ativo, ele está muito quieto, porque também pode influenciar não só os resultados, né, porque o conselho ele vai estar pensando na parte das notas apenas? Não, ele vai pensar no aluno como um todo. Então, às vezes o aluno tem notas maravilhosas, mas ele está ali com uma depressão grande, visível. Então, precisa ter aí uma intervenção, né, das pessoas que estão vendo aquela situação, que são os educadores. No conselho, depois de que se chega a uma conclusão que a classe vai bem em todas as disciplinas, mas numa determinada disciplina, por exemplo, de história, que é a minha, metade dos alunos ficaram com notas inadequadas. E aí a questão é questionar, né? Por que metade da classe ficou com essa nota? A avaliação que o professor fez foi adequada? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai se conversar com o professor, se argumentar como que ele fez a avaliação, ele vai estar colocando ali os seus argumentos. Importante saber que o conselho, ele vota
E com o voto dele, ele tem um poder muito grande, inclusive de mudar a forma de avaliação do professor, a forma como ele está vendo aquela classe, e o conselho pode até modificar a nota de algum aluno. Por quê? Porque é um colegiado. Então aí se faz uma votação, né? Tem todo um critério, quem pode votar, quem não pode. Então é importante que nesse conselho realmente se trabalhe essa participação, né? Por quê? Porque aí a gente consegue ver um aluno de uma forma muito mais globalizada. No conselho, a gente define também se o aluno precisa de um reforço, se ele precisa de uma recuperação, se o professor precisa mudar a sua estratégia, como eu falei anteriormente. Se o aluno está com um problema muito grande em relação a chegar na escola sempre com roupas sujas, então essa criança, esse adolescente precisa ser encaminhado ao conselho tutelar para que o conselho tutelar vá até a casa dessa família e identifique por que está havendo negligência. Né? Por que o aluno está indo sujo para a escola? O que está acontecendo? Então, essa não é tarefa da escola resolver, mas é sim tarefa da escola encaminhar para o conselho tutelar. Se a escola não faz esse encaminhamento, ela vai estar sendo negligente. É a mesma coisa que no conselho, ou mesmo fora dele, identificar que alguma criança está sofrendo agressão, abuso, a escola precisa encaminhar para o conselho. Senão ela está sendo negligente, ela está vendo o problema e ela não está encaminhando para as autoridades competentes. Então, o conselho ele serve também para se conversar sobre isso. Porém, nós temos que ter muita cautela. Eu já vi algumas reuniões de conselhos, quando as pessoas começam a dar opiniões de forma pejorativa, às vezes até de forma maldosa, colocando a culpa numa situação ou em outra. Então, quando a gente está numa reunião de conselho, a gente tem que ser muito sério. E a nossa avaliação, ela não pode ser a partir do que eu acho ou do que eu penso. Ela tem que ser a partir de dados. Porque às vezes o que a gente acha pode ser preconceituoso, né? Aí às vezes alguém pode falar, mas a criança, ela não se alimenta porque a mãe fica o dia inteiro na rua batendo perna, né? Esse tipo de comentário, ele não acrescenta em nada, né? Porque isso não cabe à escola decidir se é certo ou se é errado. Você não sabe o que aquela pessoa está fazendo na rua, né? O que você pode fazer é encaminhar a criança para o conselho, colocando o quê? Durante tanto tempo a criança, percebe-se que a criança fica sozinha em casa. Tá? É isso que a escola tem que ter, essa percepção, essa fala, e principalmente quando ela for fazer os registros, fazer registros coerentes, porque senão a gente pode ter alguns registros que eles não são técnicos. E, né, nessa hora, o professor precisa ser muito técnico, o gestor, as pessoas da secretaria. É importante no conselho também a gente convidar os pais para participarem, né? E os alunos. Não dá para participar todos os alunos? Não dá, porque uma sala é muito grande. Mas sim, a sala ela pode estar elegendo aqueles alunos que vão representar a sala para explicar ali algumas situações específicas, que às vezes faz toda a diferença. Então, precisa também preparar esse aluno, que ele vai ouvir coisas ali que são sigilosas e que ele não pode estar passando para frente. Daí a importância de sermos o mais técnico possível e não, né, maldosos ou com algum tipo de situação que não seja profissional. Então, o conselho precisa ter essa linha, né, uma linha bem lógica e bem profissional, para não ter grandes problemas. Antes do conselho, talvez o coordenador pedagógico, ou vice-diretor, ou o diretor possa ir às salas de aula e fazer uma avaliação do que a classe pensa. Para quê? Para que o representante da classe saiba o que ele vai falar, né, numa reunião de conselho. E o coordenador ou o vice já tem uma noção de como a classe pensa aquele assunto. Ela pode estar falando a respeito de um aluno específico, de um professor específico, de uma situação específica, né? Algo que aconteceu que foi legal, algo aconteceu que não foi legal. Então aí você prepara esse aluno para que ele represente a classe. Ele não vai falar a sua opinião, ele vai representar a opinião dos alunos. Então, se acaso não dá para participar desse representante, mas que se tire um relatório do que como a classe vê, do que a classe acha que está acontecendo, isso contribui muito nas decisões.
Outra coisa importante no conselho é que as notas elas estejam registradas em alguma forma. Aí cada secretaria, cada município tem uma forma de fazer os registros. Esses registros eles têm que estar completos. Então, se você vai num conselho e não tem as notas de 3, 4, 5 disciplinas, você não consegue fazer o conselho. Então, as notas, elas precisam estar todas ali disponível no conselho, assim como os registros disciplinares, o que aconteceu durante aquele bimestre. Tem que estar ali disponível, à mão, para que quando você passe de aluno por aluno, você tenha ali aquelas informações para ler e ela vai te dar o subsídio para que você encaminhe ali naquele conselho. Lembrando que se conversa no conselho precisa ser sigiloso, porque às vezes você vai falar de problemas específicos, ou do aluno, ou do professor, ou de uma família, então precisa ter sigilo. Né? Os professores e a coordenação é sigilo profissional, né? Não se fala o que acontece dentro da escola de forma pejorativa ou se coloca na internet, não é assim que funciona. E preparar os alunos que participam do conselho e os pais que tenham também essa visão e que assumam o compromisso do sigilo. A partir do momento que você assume o compromisso com o sigilo, provavelmente você não vai estar expondo aquilo, né, para a comunidade de alguma forma que não seja muito adequada. Após o conselho, você tem que ter as anotações, os encaminhamentos. Então, você pode encaminhar o aluno para o conselho tutelar, para uma recuperação, para uma conversa com os pais, você faz uma reunião específica com os pais. Você pode estar encaminhando para a questão da saúde ou para que ele faça uma avaliação na fonoaudiólogo ou no psicólogo. A escola pode encaminhar para uma série de coisas ou não encaminhar para nada, mas isso tem que estar registrado, porque passou-se o conselho, você vai ter o trabalho ali pré-definido do coordenador, do vice-diretor, do diretor, da secretaria e do coordenador pedagógico. Por quê? Porque ali tem uma série de coisas para fazer, então precisa encaminhar para o conselho tutelar. Tá, de quem é a responsabilidade de encaminhar? Então, quem for o responsável vai fazer isso. Precisa agendar uma reunião com os pais, tá? Quem é que vai agendar? Então, todas essas informações, elas têm que estar registradas de forma muito clara e efetiva para que o trabalho funcione. Eu já participei de conselhos que acontece assim, você fala, precisa encaminhar um aluno para o conselho tutelar. Aí, foi colocado isso, foi decidido isso. Quando chega no conselho do próximo bimestre, a gente quer saber o que o conselho tutelar falou sobre aquele fato. Aí alguém fala, a gente não mandou. Ou seja, trunca o trabalho, né? Precisa de uma reunião com os pais. A gente não conseguiu falar com os pais. Trunca o trabalho. Então, o que acontece se no conselho pede-se para se marcar uma reunião com os pais? O responsável pela reunião dos pais, que às vezes é o coordenador, às vezes é o vice-diretor, marca essa reunião com os pais, convoca os pais, fala sobre o assunto e espera-se uma melhora. Se os pais não vieram à reunião, você convoca novamente, porque aí é uma convocação que o conselho está fazendo. Os pais não vieram, você chamou 2, 3 vezes. O que o responsável tem que fazer? Mandar aquele caso para o conselho tutelar. Olha, eu preciso falar com o pai daquela criança, daquele adolescente, ele não comparece à escola. Eu preciso que o conselho faça uma intervenção e mande uma carta para que o pai se apresente na escola. Aí, quando for no próximo conselho de escola, a gente pergunta, né, na reunião, e aí, vocês conseguiram conversar com o pai daquele aluno? Não, nós não conseguimos, mas foi encaminhado ao conselho tutelar e o conselho tutelar marcou uma reunião para daqui a 15 dias lá no conselho com a presença da direção da escola e do pai. Então, percebe que muda a situação no sentido de que os problemas, eles passam a ser resolvidos. Às vezes pode não resolver em nada, mas o conselho decidiu que iria ter uma reunião com aquele pai, precisa ter uma reunião com aquele pai ou aquela mãe, enfim, né? Então o conselho, ele vai ter esse papel, o conselho de classe, de tomar decisões. Se ele toma decisões, as decisões elas não se dão por si só de forma mágica, tem que ter alguém que faça aquele processo. Então, isso é muito importante, é fazer 100% dos encaminhamentos do conselho, né? Porque aí nós vamos ter mais subsídios para que aquele aluno tenha um apoio para a aprendizagem.
Olha, o aluno não consegue passar no psicólogo que o conselho pediu porque a mãe não tem condições de pagar, ela não tem convênio. Então aí, qual que é o próximo passo? Procurar ao CAPS, né, no caso, encaminhar essa criança que ela precisa de um psicólogo e a família não tem condições financeiras, ou caminhar para o conselho tutelar dizendo que aquela criança precisa passar para um psicólogo e a família não tem condições financeiras. Então, aí as coisas elas começam a acontecer. Ai, mas o conselho ele é muito, tutelar é muito difícil, a gente não consegue realizar, mas a gente manda, a gente registra. Tá, aí a responsabilidade não é mais da escola. Porque a partir do momento que você está mandando, você está cumprindo o seu papel. É lógico que você vai tentar resolver de outras formas. Eu sei que a escola sempre encontra, né, outras formas de ação, mas ela não pode deixar de cobrar das outras instituições também a responsabilidade. Porque senão, o conselho tutelar não vai fazer nada, eu não vou mandar. Então você está sendo negligente. Então, mande, se não resolver, você não está sendo negligente. Lógico que você vai ter uma segunda ação, porque você sabe que aquela primeira, ela não vai funcionar de forma efetiva, mas você faz essa segunda. Então, todas essas decisões, todas essas formas de organização, esses encaminhamentos, eles são feitos na hora das reuniões de conselho de classe. Quem dirige o conselho de classe? Né? Às vezes há aí uma situação muito conflituosa. Não, quem dirige é o coordenador pedagógico. Não, quem dirige é o diretor. Então, a lei fala o seguinte: quem dirige o conselho de classe é o diretor de escola. Por quê? Todos esses encaminhamentos que eles vão ser feitos, eles precisam ter amparo legal. Às vezes o professor ele não está antenado com toda a legislação, que também não é função dele saber, né, se aquele encaminhamento que ele está fazendo é legal ou não. Porém, o diretor ele tem a obrigação de saber. O coordenador pedagógico não tem. Né? Então, para que não haja excessos, nem abusos e nem equívocos, sim, é importante que o diretor faça a direção. Se o diretor não está, por algum motivo, ele pode ter férias, ele pode estar doente, pode ser que não seja o horário de trabalho dele, tem o vice-diretor que assume esse papel. Então, sim, é função desse personagem fazer, organizar. Não significa que ele toma decisão, né? Porque se você tem o diretor, 5 professores, o coordenador pedagógico, o secretário, você vai ter ali um coletivo que vão votar. É para mandar o aluno para o conselho tutelar? Quem concorda? Todos concordam? Ok. Não importa o que o diretor pense ou não pense, ele vai poder até colocar a opinião dele, mas a decisão não é dele. Então isso também é importante. O diretor não é o responsável pelo conselho de classe. Se fosse, ele faria sozinho, né? Então é um colegiado que vota todas as decisões, todas as notas, todas as disciplinas, tudo que acontece lá é votado, né? Para que tenha aí uma organização e um encaminhamento. As pessoas que vão fazer o encaminhamento, aí cada um faz na sua parte, e as decisões elas precisam ser tomadas. Para que no próximo conselho de classe o aluno tenha melhorado, que é esse nosso objetivo. Se ele não melhorou, por que não melhorou? O que podemos fazer novamente? Então é dessa forma que a gente precisa organizar. O conselho ele acontece, então, antes com uma reunião nas salas, depois com o conselho em si, que é aquele momento onde se para a escola para se conversar sobre os alunos, e depois, que são os encaminhamentos daquilo que foi decidido no conselho. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma coisa que não ficou clara, deixa aqui anotado nos comentários. Aproveita, compartilha o nosso vídeo e se inscreve no canal. Assim você vai estar recebendo mais vídeos e mais conteúdos igual a esse. Ok? E eu te guardo aí para um próximo vídeo e tenha um bom conselho de classe aí antes das férias do meio do ano. Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!